Filo porque o quilo. Frase essa atribuída, um tanto icônica e até um pouco anedótica, atribuída ao político paulista Jânio da Silva Quadros, que posteriormente indagado sobre o teor da frase, ele disse que não foi bem isso, mas eu fiz porque eu quis. Mas se referindo ao fato da sua renúncia à presidência da República. Jânio da Silva Quadros chegou de forma surpreendente ao posto máximo da nação brasileira no pleito eleitoral de 1960 e foi eleito presidente naquele ano. E Jânio Quadros governa apenas 7 meses. Ele renuncia, assume em janeiro de 1961 e renuncia por volta de agosto, mais precisamente no dia 25 de agosto de 1961, de 7 para 8 meses de governo apenas. Alegando pressões, de inimigos internos e externos, vivíamos o auge da Guerra Fria, e Jânio Quadros toma uma decisão, e é onde é o contexto dessa frase, Filo, porque quilo. Embora isso é até anedótico, e por isso ele faz a correção dizendo que o que ele disse mesmo foi o fiz porque o quis. Mas o que eu quero trazer de reflexão nessa tarde, para mim, para você, para todos nós, é que as nossas decisões, elas têm consequências, seja elas quais forem, Nós vivemos no mundo, como disse um certo filósofo existencialista, o Sartre, que a vida é uma eterna escolha, um eterno equilíbrio entre escolhas e consequência. Jânio Quadros renunciou e com a sua renúncia abre precedente aí para um regime cívico-militar que durou 21 anos, devido à posse de João Goulart, não bem aceito pela população civil e também não bem quisto pelos militares. O país acaba sofrendo uma intervenção militar em 1964 que vai perdurar 21 anos. E às vezes uma decisão de uma pessoa. Jânio Quadros, de certa forma, olhando historicamente e pelo contexto da época, ele era barreira de contenção, ou era um meio termo para evitar algo tão abrupto, como foi a ruptura com o sistema democrático ou com o regime democrático de direito, e estabeleceu-se um regime de exceção. Pelo bem ou pelo mal, os militares ficaram 21 anos no poder, e até hoje tem sequelas e questionamentos de tudo isso, dessa ruptura, desse processo normal da democracia, Mas o que eu quero deixar de reflexão para vocês aqui, para nós nessa tarde, Jânio Quadros, ele alega posteriormente que as pressões, até no seu bilhete de renúncia, ele dizia de forças terríveis que o obrigava a tomar essa decisão. E nós, porém, todavia, estamos de forma diária diante de decisões. E decisões que muitas das vezes podem mudar não só o curso da nossa história, mas da nossa família, de quiçá da sociedade, do país e talvez do mundo. Nenhum ser humano é uma ilha, nenhum ser humano é um ser só, Mas toda decisão, seja ela qual for, acaba impactando na vida de outras pessoas. Pessoas, por exemplo, que decidem muitas das vezes tirar a vida, achando que são insignificantes, que não tem importância para ninguém. Isso é mentira do diabo, isso não procede. Nenhum ser humano é uma ilha. E a decisão, dependendo da qual for, muitas das vezes elas deixam sequelas que podem se tornar irreparáveis. Mas o que eu quero deixar de você aqui, para você nessa tarde, para mim, para nós, de reflexão, é um texto que diz no Salmo 27, versículo 13, o salmista disse assim: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. E aí no versículo de número 14, ele prossegue dizendo, é o último versículo daquele salmo, o último verso daquele salmo, porque os salmos são músicas, e a cada linha daquela, cada versículo, na verdade, é um verso. No verso 14 ele diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu não sei quais são as circunstâncias que a vida tem te colocado e quais são as decisões que você tem que tomar. Mas eu peço você que reflita nisso. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe e que nós possamos decidir segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Uma boa tarde de sábado. Deus abençoe a todos nós.